e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Até aí. Ontem eu conversava com uma pessoa que não tem muito tempo de conversão. E, num momento, numa prática de delito, ele disse para alguém assim: eu vou fazer isso, mas eu sei que Deus nunca vai me perdoar. Ele não conhecia Jesus ainda. E ele disse isso para um companheiro: Deus nunca vai me perdoar. E hoje, numa outra situação, ele entende que Deus perdoa todo e qualquer pecado, né? Então, aqui o Salmo fala sobre isso. E é tão interessante como é colocada, né, a forma de Deus fazer, né? Ela é pura, ela é íntegra e ela é a solução, né? Quando Deus nos perdoa, a gente fica realmente limpo, a gente fica puro. E isso é uma preciosidade para nós. Um dos versículos diz assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é uma coisa que eu sempre penso e que sempre peço a Deus, para que o meu pecado realmente seja sempre diante dos meus olhos, para que a gente tenha a percepção do pecado e que ele não cauterize a nossa mente, porque senão fica difícil de ter arrependimento, fica difícil pedir perdão a Deus. Então o salmista tinha esse privilégio de ter diante dele sempre o seu pecado. Então que essa também seja a nossa oração nesse momento, que o Senhor Deus coloque diante dos nossos olhos o nosso pecado, nos dê esclarecimento para que nós possamos realmente nos arrepender e pedir que Ele nos perdoe. Então vamos ter agora uns momentos para pensar sobre isso, sobre as nossas transgressões, mas vamos pensar entendendo que o nosso Deus pode nos purificar de todos eles. Então vamos orar? Deus, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que enche de alegria e de esperança o nosso coração, ó Deus, porque entendemos que o Senhor pode nos purificar de todo o pecado. O Senhor pode nos libertar, ó Deus, tirar de nós esse peso que é tão grande. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja agora atendendo, ó Deus, aos pedidos que têm sido colocados diante do Senhor. O Senhor conhece cada um, ó Deus, Tu sabes o porquê de cada um. Eu quero te rogar, ó Deus, que agora o Senhor possa vir com a Tua imensa misericórdia nos perdoar. Perdoar a mim, ó Deus, aos meus irmãos aqui. Ser conosco, ó Deus, e nos ajude, ó Pai, a conhecê-lo cada dia melhor, para que estejamos cada dia mais longe do pecado. Nós te pedimos agora, ó Deus, essa bênção no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, dia após dia, com bênçãos sem fim. Vamos declarar a esse Deus fiel que sempre está conosco, amém? Tu és fiel. Tu
Vou convidá-los que abram as suas Bíblias no Salmo 148. Salmo 148. Nós vamos fazer essa leitura todos a uma só voz. Os fiéis louvam a Deus. Leiamos juntos então. Aleluia. Desculpa, gente. Errado, né? É 148. Foi isso que eu disse? 148? Obrigada. Então é isso mesmo. Desculpa, eu li errado. Um coro de aleluia. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai nas alturas. Louvai todos os seus anjos. Louvai todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e a lua. Louvai todas as estrelas dos entes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois não povo que é chegado do Senhor, e a Ele então nós vamos continuar adorando. Aleluia, louvai todos os povos da terra. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então convido a igreja com alegria e entusiasmo, cantar esses cânticos ao Senhor, porque Ele merece a nossa adoração. Nós já declaramos que Ele é fiel, agora vamos adorá-lo. Vamos com as palmas.
Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus. É Ele que dá essa união à nossa vida, à nossa igreja. Então, cumprimente seu irmão aí do lado e abençoe ele na paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada vida essa manhã. Podeis assentar. Vou passar a palavra ao pastor Edward, ele vai estar apresentando para nós o missionário Edemar, que vai estar fazendo a pastoral nessa manhã, porque o pastorio Edemar está viajando na viagem missionária, então nós teremos hoje essa pessoa que nos visita. Irmãos, na realidade, mesmo se o pastor Edemar estivesse aqui, o Edemar ia estar também, iria estar nos visitando e ia ter esse momento, já estava combinado com o departamento missionário da igreja. Gostaria que o missionário Edemar viesse aqui à frente. O missionário Edemar, ele é obreiro ali no campo de Guaçuti, é um campo avançado na missão Caiuá, e é um servo de Deus, está ali junto com a sua família, a sua esposa, o seu filhinho ali, né? O filhinho dele se chama Mateus Natan, xará do meu aqui também, e a sua esposa Maria Cristina, que está com ele ali. Por favor, fique de pé, vocês dois, só para a igreja conhecê-los, né? Esses são uma família de pés formosos, queridos. Eles são missionários, têm pregado o evangelho. Obrigado, pode sentar. Tem pregado o evangelho ali no campo de Guaçuti, no campo da missão Caiuá. O Edemar já é um amigo, um irmão querido, que a gente já conhecia há algum tempo.
e está ali, hoje vai ter a oportunidade de estar falando também, trazendo a pastoral para os irmãos e também mostrando como que tem sido ali o trabalho naquele campo, tá? Depois, então, da pastoral do irmão Edemar, nós vamos ter também alguns avisos, os irmãos estejam aí bastante atentos para os avisos também que vão ser dados. Deus abençoe, Edemar. Obrigado pela tua presença, tá bom? Baik siapa? Di porang baite. Porang lah nyanyi batu ko api ka Tuhan wasa nyamboete nyande jarape. Amém? Eu saúdo a igreja com a paz de Cristo. Que bom revê-lo, cada irmão. Eu acredito que aqui algumas pessoas me conhecem, como o pastor já disse, né? Algumas outras mães, pais também me conhecem, que é da Escola Erasmo Braga. Trabalhei na Escola Erasmo Braga por 4 anos. Hoje nós estamos, a minha família e eu, nós estamos no ministério no qual Deus nos chamou. Estamos na Missão Caiuá, no campo de Guaçuti. Mas, irmãos, primeiramente eu quero agradecer à igreja aqui, que pelas orações, irmãos, mesmo sem me conhecer direito, talvez só pelo nome, e sem conhecer direito a minha família, mas obrigado pelas orações, irmão. Com certeza o pastor deve ter trazido várias causas nossas já sob pedido de orações. Obrigado pelas orações. E também pelas ofertas, irmãos. Os irmãos aqui também, a igreja, ofertou, exatamente na época eu estava fazendo o CPO, juntamente com o Jackson e o Tony, né? Então, obrigado também pelas ofertas para o CPO. E que ainda continua ofertando no campo, nos ajudando ali naquele campo. Também eu agradeço pela cesta básica, irmãos. O finado irmão Rubens, o ano passado, quase que o ano todo exatamente, ele nos manteve no campo com cesta básica. Sempre mandava para nós cesta básica quase todos os meses lá. E esse ano, então, com o irmão Paulo, né? Então, obrigado também pela cesta básica. Irmãos, eu estou um pouco apressado, porque para poder dar tempo de passar as fotos, para os irmãos verem um pouco do campo, conhecer um pouco através das fotos. Irmãos, nós estamos bastante contentes com o trabalho que está sendo realizado ali no campo de Guaçuti. É um trabalho já há tempo em torno de 9 anos que foi aberto o campo, mas já existia pessoas que iam lá pregar, outros missionários que já iam lá fazer trabalho no campo de Guaçuti. Então, há 9 anos, quem passou por aquele campo ali, vocês conhecem muito bem, que é o pastor Gerson, né? Ele passou por aquele campo ali, morou lá por 1 ano e 8 meses. Na época, ele que levou o evangelho para nós. Nós fomos convertidos através do pastor Gerson. Nós somos filho dele, então, espiritual, no qual ele nos batizou, fez o nosso casamento. Então, tudo isso aconteceu naquele campo lá. Para nós, então, está sendo uma alegria poder trabalhar naquele lugar no qual nós nascemos espiritualmente. Eu vou pedir ao irmão que esteja, então, pondo as fotos. Eu vou comentando um pouco das fotos até para os irmãos entenderem um pouco. Irmão, esse é o campo no qual nós chegamos quase há 2 anos atrás, estava assim o campo. Essas árvores que os irmãos estão vendo ali, umas árvores que foi o pastor Gerson que plantou, juntamente com a Marília, e na época ele usava um copinho descartável praticamente para cada planta, porque não tinha água, era muito difícil a água, não tinha energia elétrica, assim... Não era fechado, nada, ali era toda aberta. Então, ele ia na fazenda vizinha no qual eu trabalhava na época, que ele ia para abastecer exatamente as vasilhas de água que ele tinha, buscava água de lá, ele ia carregar o celular e assim por diante. Então, nós conhecemos o pastor Gerson e se convertemos ali naquele campo ali. Esse é um companheiro nosso que está junto conosco no campo hoje lá. Está trabalhando, inclusive ele que ficou responsável pela escola dominical lá. Este é o nosso... Está passando bastante rápido, mas algumas coisas dá para ver. Aqui podemos ver uma sala de aula, no qual nós chegamos também. Estava funcionando a escola, ainda funciona até hoje dentro da missão, mas dentro de uma sala de 6x8. No qual os irmãos que foram lá com o voluntário Mackenzie pintaram o templo para nós. Funcionava ali, tinha em torno de
70 alunos naquela sala, que sentava de 2 pessoas, 2 crianças, 3 crianças, numa carteira só. Aqui os adultos também estão até hoje ainda estudando por lá de fora, ainda sentam na grama exatamente do jeito que está aí, por não ter estrutura ali para atender. Aqui foi um pessoal de São Paulo que foram lá passar uns filmes na língua. Aqui é a nossa equipe de louvor, estamos cantando num culto na casa do capitão, ainda na casa do capitão. Aqui nós fizemos um culto exatamente especial, que nesse dia nós recebemos uma caravana de Ponta Porã, que é o Jackson, o evangelista Jackson esteve lá, pode ver ele lá no canto lá, né? Ainda a nossa equipe. E aqui nós começamos um templo, no qual o pessoal que foram lá, viram exatamente um templo ali para atender, porque está muito cheio. Graças a Deus por isso, está lotado o templo, já não cabe mais pessoas dentro. Tem domingo que as pessoas esperam lá fora alguém levantar para poder sentar. Aqui esta casa que passou agora há pouco é de uma irmã, que ela estava na escola dominical e sua casa pegou fogo, queimou tudo. Ela só ficou com a roupa do corpo e a Bíblia que ela tinha levado para a igreja. Que as doações que chegam para nós, estamos distribuindo as doações. Aqui foi um culto que fizemos dentro da aldeia no dia do índio. Ainda é o culto. Aqui já foi na cidade, no qual a minha esposa fez juntamente com as colegas de escola. Ela estuda em Arão Moreira. Fez uma apresentação lá na cidade, no dia do índio. Aqui o prezinho fazendo a apresentação também no dia do índio. Aqui é dentro da aldeia, no dia do índio. Pode ver o prezinho aí fazendo a apresentação. Aqui o churrasco, essa é a hora boa do dia do índio. Junta em torno de 800 pessoas, mais ou menos, entre os índios, os visitantes dos índios que vêm, os fazendeiros também ali, que se juntam no dia para churrasquear. E aqui, mais uma vez, o Jackson ali, pode ver o Jackson ali que foi lá, fizeram um almoço lá, almoçamos todo mundo junto lá. Aqui as crianças assistindo. Aqui um culto na casa do irmão, fizemos à noite. A gente não tem trabalho à noite, de vez em quando que fazemos trabalhos à noite. Ainda na casa do irmão. Ainda aqui eu estou tentando ler a Bíblia ali, porque não tem muita estrutura, exatamente, não tem energia em todos os lugares, então eu estou tentando ler a Bíblia ali com o celular. Aqui na casa do capitão também passando um filme. E aqui recebemos a caravana de Rio Brilhante, que é o pastor Clóvis. Ele foi lá exatamente nos visitar junto com a caravana dele. Então tivemos ali uma atividade. Aí o pastor falando um pouco aqui já na hora de ir embora. O tempo passa muito rápido. Quando a gente recebe as visitas, mal e mal dá tempo de sentar, conversar, já passou o tempo. E aqui nós vamos fazer uma apresentação em Arão Moreira. Nós somos todo mundo dentro daquele ônibus só. Num ônibus nós somos em torno de 70 pessoas, mais ou menos. Aqui o Jackson ali, mais uma vez ali, com o pessoal dele ali. Aqui fizemos também um almoço, recebemos nesse dia o reverendo Benjamin, juntamente com o pessoal do Mackenzie voluntário, no qual estavam acertando para ir para lá. E aqui tivemos um casamento, foi um casamento histórico ali na aldeia de Guaçuti. Nunca houve, não tinha ouvido exatamente casamento ali, foi o primeiro casamento que aconteceu, no qual tivemos o primeiro casal, segundo e o terceiro casal. São 3 casais que casaram desse dia lá. Eles entraram juntos também. Por quê? Porque já estavam juntos exatamente. Só regularizaram para poder batizar, no qual o batismo aconteceu no domingo. Isso foi no sábado, aconteceu o batismo no domingo. Aí as pessoas que foram batizadas. Aí as crianças, foi 6 crianças que foram batizadas. Pastor Joel, que estava no batismo. Os adultos, foram 5 adultos. E a profissão de fé. Uma das profissões de fé é o meu menino. Aqui a irmã sendo batizada.
E aí depois do batismo, almoço ali, que o pessoal jogando bola lá dentro da aldeia. Aqui esse casal aí estão em São Paulo. Ele é índio, ela é mineira. E ele está fazendo seminário. Então hoje ele está no seminário, fazendo seminário. Também é um tempo histórico na vida desse casal e nele mais ainda, porque ele é indígena. É o primeiro indígena fazendo teologia. Aqui nós fizemos umas doações de remédios, no qual nós fomos buscar lá em Paranavaí, e outros também aqui de São Paulo enviaram para nós. Nós fizemos doações de remédio, fraldas e leite. E aqui construindo, estava ajeitando ali o lugar para ser pintado, que é o templo. Que foi no dia do voluntário Mackenzie, tiver vários brinquedos, ao pessoal ali brincando com as crianças, que o pessoal está louvando a Deus aquele dia lá. E aqui, as nossas crianças cantando na língua. Essa que está de índia aqui é a minha esposa. É ela que se veste, exatamente assim. Aqui no atendimento odontológico, senti falta do doutor lá, hein? Aí na hora do artesanato, aqui o pessoal pintando. Eu não lembro quem é ele ali. Não sei se é o pessoal daqui ou de São Paulo, que está pintando. Olha o irmão Clineu lá, está pintando ali. O famoso lá também, está pintando ali. Vocês podem ver que lá no dia lá ele trabalhou. Fomos fazer uma visita também nas aldeias, dentro da aldeia, algumas casas. Aqui foi numa janta que o capitão fez na casa dele, convidou quase que toda a aldeia ali para participar. E esse é depois da janta, para ver, estou levando uma caixa de som, minha esposa com a caixa de som ali, montada numa moto, e um espeto. O único espeto que sobrou lá no dia lá, o capitão falou, não, leva, né? Então, estão levando espeto. E aqui na hora de uma mudança, fizemos uma mudança aí exatamente, o pessoal que chegaram de Itacoapiri, que foram para lá, estão fazendo uma mudança. E isso aconteceu na semana passada. Foi umas crianças de uma escola lá da cidade que vieram para ali para fazer um trabalho cultural. Então eles foram lá para ver, teve corrida de saco, teve o pessoal que foram no mato tirar casca de pau, ou até mesmo algumas mudas de árvore. Pode ver ali, ó. Aqui as professoras que foram. Ainda aqui não está aparecendo bem, mas embaixo ali dá para ver que tem uns bichinhos feitos exatamente de barros, de mandioca e de outras coisas que eles conseguiram fazer. Artesanato exatamente do típico Kaiowá, dos índios Kaiowá. E aqui, depois da pintura, que no dia não deu tempo do pessoal terminar a pintura, e nós continuamos com minha esposa, para ver que o templo então ficou assim. Hoje está assim o templo. Esse é um pouco das fotos então que trouxemos para mostrar para os irmãos, no qual Deus exatamente está nos usando ali naquele lugar para falar do Evangelho para aquele povo que ainda, irmãos, existe pontos ali na aldeia Guaçuti que ainda é perigoso. Tem hora que nós mesmos não podemos andar lá, a não ser pela permissão do capitão, porque ele passou por lá e viu que está tudo calmo. Aí ele fala, irmão, pode ir hoje lá. O capitão é da igreja. Ele voltou, ele já era há muito tempo da igreja, na época do pastor Gerson. Era ele que ajudava o pastor Gerson, tradução e tudo mais. Depois ele se afastou. O pastor Gerson veio para cá, para a cidade, ele ficou um tempo, depois ele não firmou mais na igreja. Hoje ele voltou, hoje ele está conosco, ele está muito contente, nós também com ele, que ele está nos ajudando bastante mesmo. Porque os missionários que trabalham na missão Kaiowá, se está junto com o capitão, junto com o pessoal ali, a liderança da aldeia, então tudo é mais fácil, né? Mas, como eu estava dizendo, ainda tem algum ponto que ainda é difícil, por ter muita droga, por ter muita bebida, muita prostituição, e acontece ainda muito enforcamento por causa disso, irmãos. Muito enforcamento. Já aconteceu vários depois, dentro desse quase 2 anos que estamos lá, suicídio. Suicídio, já aconteceu vários lá já. Então, está tendo muito isso ainda, dentro do campo, dentro da aldeia.
A aldeia Guaçuti, eu acredito que é uma das aldeias que está bastante atrasado mesmo. Irmãos, pedido de oração, irmãos, que os irmãos, a igreja pode estar orando por nós. Irmãos, precisamos de formar liderança ainda, irmãos. O campo de Guaçuti ainda não tem liderança indígena, que é presbítero, diácono, pessoas que são capazes para me ajudar ali a tocar a obra. Então, irmãos, ore por isso, porque precisamos de liderança indígena ali, até mesmo para ter mais fácil acesso para eles levar a palavra para dentro da aldeia, né? Também, irmãos, ore por nós, pelos missionários do campo da Missão Kaiowá. Nós que estamos no campo passamos por muita dificuldade, muita luta, e essas lutas, irmãos, levanta dentro da igreja, irmãos. Levanta dentro da igreja, e não só dentro da aldeia, mas dentro da igreja mesmo. Então, ore por nós, irmão, que repreende mesmo exatamente a ação do inimigo dentro da igreja, né? Pelas construções, irmão, no qual o templo que eu falei, nós começamos a construir ali pelo menos uma sombra, ali um pouco maior, para poder atender, porque estamos com o espaço, não está dando mais naquele lugar ali. Então, ore exatamente que as igrejas possam nos ajudar, Deus possa abrir portas nas igrejas para ajudar, para poder construir um templo novo naquele lugar ali. Pela construção de uma casa missionária. O missionário que eu mostrei agora há pouco, ele mora naquela casa ao fundo que vocês viram, uma casa típica indígena mesmo, ele mora ali. Então, precisamos de uma casa missionária, né? Ou para ele, ou até mesmo para nós, para poder a nossa casa daí ceder para ele, porque a nossa casa também é uma casa antiga, na época do pastor Gerson, ele que reformou essa casa, ele que fez algumas coisas na casa. Então, precisamos construir mais casas missionárias ali. Irmãos, outro também, pedido do capitão, construção de uma congregação, irmãos. Ele veio, nos pediu para construir uma congregação na casa dele. Ore por isso, irmão, porque isso é muito bom quando eles vêm pedir. Que até então eu tinha a ideia de fazer uma congregação na casa do irmão, só que eu não via nenhuma iniciativa dele, né? Que ele possa vir e falar, não, vamos fazer alguma coisa assim, não. Mas o capitão foi lá e pediu, irmãos, vamos fazer uma construção na minha casa, que eu vou cuidar, eu vou direcionar. Então isso é muito bom. Então ore por isso, irmão, que nós possamos construir uma congregação na casa do capitão, né? Então isso é o nosso pedido de oração. Tem muitos outros pedidos, os irmãos podem estar orando por nós também, né? E que Deus abençoe, né, a vida de cada um, Deus abençoe a igreja, que continua sendo realmente uma fonte de missões aqui nesse lugar. Obrigado mesmo, obrigado mais uma vez pelas ofertas, obrigado pelas cestas básicas, e obrigado, pastor, pelo momento que cedeu aqui para falar um pouco da Missão Kaiowá. Deus abençoe. Irmãos, eu gostaria de chamar aqui a família do missionário Edemar, essa aqui à frente, por favor. Nós vamos estar orando por eles, pedir licença à nossa superintendente, nossa diretora da Escola Dominical, para um momento de intercessão por esses irmãos. E primeiro, antes de orar, Edemar, nós gostaríamos de agradecer você, agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês expressaram gratidão à igreja, e nós como igreja, sei que falo isso em nome do conselho da igreja, né, em nome dos irmãos aqui, membros do conselho, de toda a igreja, nós queremos agradecer a vocês, a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm estado ali naquele trabalho, com galhardia, nessa luta, e é uma honra e um privilégio para a igreja poder ser parceiro de vocês nesse trabalho missionário, tá bom? Então nós agradecemos também a presença de vocês aqui, e gostaríamos nesse momento de orar por vocês, de interceder pela vida de vocês. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar por esses irmãos, vamos estar intercedendo pela vida deles. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia, o Senhor salvou esses teus servos, e não somente fez isso, mas os chamou para a tua obra. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje
eles têm proclamado as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque eles são homens e mulheres de pés formosos, porque eles têm, Senhor Deus, pregado o Teu Evangelho, Senhor Deus, ali, em meio a muitas dificuldades, mas o Senhor mesmo tem sustentado os Teus servos, Senhor. Porque a Tua palavra diz que nós podemos até ser algemados, perseguidos, mas a Tua palavra não está algemada, Senhor. E por isso, Pai amado, a Tua palavra tem sido ali manifestada naquele lugar, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, através da vida desses Teus servos, Senhor. Obrigado, Senhor, e nós intercedemos pela vida deles. Nós queremos interceder para que o Senhor venha continuar usando os Teus servos nesta obra, que o Senhor venha, Senhor Deus, a tirar todo impedimento para que o Evangelho ali seja pregado sem detença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreende toda ação do mal, toda ação do império das trevas contra esses Teus servos, contra a igreja de Cristo ali naquele lugar. O Teu Filho Jesus Cristo diz: edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós cremos que isso tem se cumprido ali em Guaçuti. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Colocamos todos esses motivos de oração diante do Senhor, que aqui eles colocaram, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as construções, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a escola, que o Senhor esteja abençoando essa congregação que foi pedida pelo próprio capitão da aldeia, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando a vida desta família, Senhor, a cada dia ali naquele lugar. Ó Pai amado, vai à frente desse trabalho, Senhor. Nós assim, Senhor Deus, agradecidos, oramos no nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Nós gostaríamos de conhecer quem nos visita nessa manhã. Mas alguém nos visita além da família do pastor? Alguém? Não? Os aniversariantes dessa semana são alguns. Então vamos orar por eles, né? Jonas Barbosa. Será que ele está lá fora e já vindo? Aí, Jonas. Rosimari Zanetti, Ana Laura, Carlos Alberto, Sirlene Menezes, Milson Machado, Juliana Nascimento, Amanda Alba, Jonas Haas e Jean Almir. Estão todos aí? Vou convidar a Lenice, que vem aqui, que ela possa estar orando pelos nossos aniversariantes dessa semana, pelos visitantes que estão conosco também, o pastor. Desculpa, o missionário e a sua família. Pai querido, muito obrigada por esse dia, Pai. Obrigada por estarmos na Tua casa. Que realmente nós possamos aprender de Ti mais e mais e possamos viver. Acima de tudo, Pai querido, queremos Te agradecer por aqueles que estão aniversariando, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, ó Pai. Também os visitantes, que realmente eles possam se sentir bem no nosso meio. Fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí num final de semana de feriado e muitas atividades na igreja. Eu gostaria de compartilhar com a igreja que encerrou ontem, às 14h, o acampamento dos pré-adolescentes. Foi colocado para a igreja, a situação que a gente tem passado em relação a esse trabalho. E eu quero dizer para a igreja que Deus tem sido realmente aquilo que a gente sabe que Ele é, grandioso. Nós tivemos ali 39 pré-adolescentes, entre 11 e 13 anos. Foi uma bênção, nós conseguimos fazer a eleição da diretoria deles para o ano que vem, esperando no Senhor que o ano que vem o trabalho deles possa ser abençoado com pessoas para poder levar esses meninos para frente. Eu disse ontem para alguém, eles estavam por ali andando, eu perguntei para a pessoa, o que você vê aí andando pelo pátio, Aí eu não me recordo da resposta da pessoa, mas eu disse para ela que eu estava vendo ouro em pó, Porque esses meninos são ouro em pó, e eles estavam por ali andando. Eu quero agradecer a
equipe da mocidade que nos ajudou durante todo o tempo. Eles é que têm o vigor, gente, de ficar até de madrugada, porque a tia Cláudia não tem mais, né? Então, as madrugadas ficaram por conta deles e foi tudo muito divertido. A palavra de Deus foi muito oportuna, a gente percebeu neles um interesse muito grande em aprender, não somente de brincar. Então, foram momentos agradáveis ali. Obrigada, igreja. Muitas pessoas colaboraram para que acontecesse esse momento de acampamento. Muitas pessoas colaboraram financeiramente. Que Deus possa realmente abençoar a cada um na intenção que cada um teve e que esse trabalho possa realmente, no ano que vem, aflorar com toda a possibilidade que ele tem para isso. O pastor Edward tem alguns avisos? Irmãos, nós vamos estar comemorando na próxima quinta-feira, de 22, o Dia Nacional de Ação de Graças. Se tem alguém que tem que dar graça nesse mundo, é a Igreja de Cristo, amém? E nós vamos agradecer a Deus. E é uma série de comemorações. Começa hoje. Hoje, inclusive, infelizmente, o reverendo Idemar não vai estar presente. Nós temos uma caravana em Concepción, no Paraguai, ali pregando ali o Evangelho, uma ação humanitária e missionária naquele lugar. Nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus a respeito de gratidão. Então hoje também o culto vai ter essa temática também de gratidão, já chamando a atenção dos irmãos para o Dia Nacional de Ação de Graças. E na quinta-feira nós vamos estar agradecendo a Deus durante todo o dia aqui. Vamos estar distribuindo esses convites no comércio. Você também pode distribuir o seu convite, convidando pessoas para estar aqui na quinta-feira. Os grupos familiares vão estar participando também de maneira muito dinâmica e muito interessante, muito bonita. E nós vamos estar distribuindo isso aqui no comércio. Vamos ter um café da manhã com as pessoas do comércio aqui em volta da igreja. Também o pessoal da Rádio FM, onde o pastor também prega ali o Evangelho nas devocionais de manhã. Eles vão estar aqui, os funcionários da rádio, os presbíteros da igreja, o conselho da igreja, os oficiais da igreja vão estar aqui num café da manhã, começando então bem pela manhã, às 7 horas da manhã, nesse dia. E durante todo o dia a igreja vai estar aberta ao público. Você pode vir aqui, deixar um pouquinho lá, um pouquinho do seu trabalho lá, um pouquinho do seu tempo durante o dia, e vir aqui até o templo, dobrar o seu joelho e agradecer a Deus por tantas bênçãos e os seus poderosos feitos na face da terra. Então, irmãos, eu convido você a valorizar esse dia de ação de graça. É claro que todo dia nós devemos agradecer a Deus, mas esse é um dia que o mundo inteiro se reúne para agradecer a Deus. Então não perca essa oportunidade, tá bom? E nós vamos finalizar então com um grande culto de ação de graças, onde você vai poder estar trazendo alimentos para contribuir com algumas entidades assistenciais da nossa diaconia. Você vai também estar trazendo aquele fruto do seu trabalho, das suas mãos, de comida, que você vai estar trazendo aqui, para nós estarmos também encerrando com um grande momento, com chave de ouro, né? Um grande momento, como não poderia faltar, né? Nós vamos estar em volta da mesa juntos ali, celebrando, comendo, obviamente, né? Do fruto das nossas mãos. Os homens vão ficar responsáveis pela bebida, o suco, né? A bebida é o suco, e as mulheres então por fazer ali aqueles quitutes maravilhosos que só vocês sabem fazer, né? A minha esposa sabe fazer uma torta salgada de beterraba, coisa mais linda do mundo, muito bom. Você vai ter oportunidade de comer, né? No ano passado o pessoal não conhecia ainda a torta de beterraba da minha esposa, mas agora vai poder conhecer. Então, irmãos, faça isso, tá? Não deixe de agradecer a Deus, não deixe de glorificar a Deus nesse culto de ação de graças, tá bom? E também eu gostaria de dizer que não está no boletim, mas o Vaso Novo na terça-feira vai estar indo ali na casa da Dona Dila. Dona Dila está ali, né? Todo mundo conhece a Dona Dila. Vamos estar lá na casa da Dona Dila, estar levando ali a palavra de Deus e celebrando junto com a Dona Dila ali um momento maravilhoso ali, nos alegrando na casa dessa irmã querida, tá? E a partir das 15 horas, tá bom, irmãos? Se eu não estou esquecendo mais nada, creio que não, creio que é só isso, só, por enquanto. Tá bom, obrigado, viu? Eu tinha um aviso para dar aqui, ele tinha um formato, mas depois da palavra do missionário eu vou mudar o formato do aviso.
Nós estamos tendo algumas mudanças na escola dominical, então, porque nós ainda estamos em situação melhor, né? Nós não ainda já temos as nossas salas, nós só estamos passando por uma excelente reforma. Então, lá eles têm dificuldade maior do que a nossa. Então, gente, é só questão de estar ligados. Nós estamos com 2 salas isoladas por enquanto, mas eu acredito que até o final da semana que vem, Laércio, uma está liberada? A minha? Bom, então, mais de uma semana ainda, nós vamos ficar com 2 salas fechadas. Então, a gente vai ter que ir prestando atenção aonde vai funcionar. Então, hoje a sala que é da Thaís e do João vai funcionar no salão, beleza? E o primeiro espaço aqui na sala do conselho com o pastor Edward. Por enquanto, é isso. Durante o passar dos dias, nós vamos estar sempre alterando uma sala de lugar. Pedimos a compreensão de todos, sabemos que isso é fácil de compreender. Tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Boa aula para todos.
Queridos, alô, bom dia. Irmãos, realmente houve aí, eu creio que um lapso da parte aí do próprio pastor Idemar, acho que ele não deixou alguém para substituí-lo na escola dominical, e eu estava já com a aula ali preparadinho dos primeiros passos, e nesse caso, como nós não temos o professor substituto aqui presente, eu gostaria de estar compartilhando então da palavra de Deus com vocês aqui. Então, os irmãos nos perdoem aí por essa confusão, tá bom? Mas eu creio que tudo é da vontade do Senhor. Nós cremos que, é claro que isso não é desculpa para a nossa desorganização, mas por mais que a gente se esforce, às vezes acontecem situações como essa, não é verdade? Acontece, pode acontecer. E diante disso, nós vamos estar compartilhando aqui a palavra do Senhor. Eu vou trazer para vocês uma mensagem que nós estivemos compartilhando ontem lá no congresso da SAF, tá? Com as irmãs da SAF. Quem esteve lá ontem no congresso da SAF, levanta a mão. Nós temos aqui a Clemilda. Clemilda, você vai ouvir a mesma palavra, claro, de uma dinâmica diferente, tá? Então, irmãos, eu creio que é relevante para nós falarmos desse assunto nos dias de hoje. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 11. É claro que acaba tendo hoje uma conotação de estudo bíblico, mas é uma mensagem que nós compartilhamos ontem com as irmãs lá da SAF, sobre a importância de nós termos Jesus Cristo como nosso modelo de glorificação a Deus, com o nosso modelo de alguém que viveu para a glória de Deus, alguém que definiu a sua vida, alguém que esteve com toda a sua existência dedicada à glória de Deus, tá? Então eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos aquilo que nós estivemos compartilhando ontem com aquelas irmãs ali naquele congresso, quando ali foram eleitas a nova diretoria da Federação da Sociedade Auxiliadora Feminina do Presbitério de Dourados, e nós estivemos ali compartilhando essa palavra. Eu gostaria de compartilhar então com os irmãos esse texto que é um hino a Cristo, chamado de hino a Cristo. Alguns chamam esse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, chamam de hino cristológico, por causa da excelente cristologia do texto, tá? É um hino cristocêntrico, cristológico, que define a ação de Jesus Cristo como homem, definindo a sua missão neste mundo. Nós sabemos que esse texto, ele é um texto que fala de um Deus que deixou a sua própria glória para estar conosco, que é o caso de Jesus Cristo. E nós devemos imitá-lo nessa atitude. Eu gostaria de ler com vocês então, de maneira... vocês, por favor, prestem bastante atenção. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem a leitura, que diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, neste momento nós reconhecemos o Teu controle e a Tua soberania sobre todas as coisas. Tu és um Deus que tem direito de criação sobre tudo que existe. Tu és o Deus da criação, Tu és o Deus da providência, e na sua providência o Senhor prepara todas as coisas segundo a palavra do seu poder, segundo o conselho da sua vontade. Senhor, que nesta manhã, Senhor Deus, a Tua vontade seja feita neste lugar, e que a palavra do Senhor aqui lida, Senhor Deus, possa fazer a diferença nos nossos corações.
Mesmo, Senhor Deus, que acontecendo da forma que assim aconteceu, o Senhor esteja, Senhor Deus, preparando cada coração aqui para receber a Tua palavra. Que o Senhor fale na minha vida, através da minha vida, fale comigo novamente por esse texto e com todos os nossos irmãos aqui presentes, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que o objetivo da existência do ser humano é a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. O motivo pelo qual você está nesse mundo é a glória de Deus. E você conhece a primeira pergunta do nosso catecismo de Westminster, que diz assim: qual é o fim principal do ser humano? Qual que é? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o objetivo fundamental do ser humano na Terra, da existência do ser humano, é glorificar a Deus com a sua vida e ter prazer nisso, ter prazer na sua glória. Quando nós temos prazer na glória de Deus, como nós temos prazer no fato de existirmos para a glória de Deus, o restante fica em segundo plano, porque daí está o sustento de toda uma vida na presença de Deus. Quando nós nos atentamos para viver uma vida que glorifica o Senhor, todo o resto vira resto. Essa é a grande verdade. O John Piper, que fala muito sobre a glória de Deus, ele diz assim: quando você se preocupa em ter prazer em Deus, você não fica preocupado nem com o diabo, você não se preocupa nem com o mal, porque você nem precisa ficar falando assim: mal, sai daqui de perto de mim, diabo, sai de perto de mim, pensamento ruim, sai de perto de mim. Você nem precisa ficar fazendo isso, nem perdendo tempo com isso, porque quando você tem prazer em Deus, quando você se preocupa em viver primordialmente para a glória de Deus, todo o resto vira resto, e você vai estar tão focado em Cristo, na sua glória, que você nem vai se preocupar e nem vai ter tempo de pensar no mal, nas coisas ruins, em afastar o mal de você, porque o simples fato de você viver para a glória de Deus já vai fazer tudo isso por você. O diabo não vai sequer tocar você e nem se aproximar de você, caso você esteja focado na glória de Deus, no objetivo fundamental da sua vida, que é glorificar a Deus. Tá bom? É claro que a Bíblia vai dizer que nós devemos fugir da presença do mal e tudo aquilo que nós conhecemos. Mas quando você está focado em Deus, em ter prazer em Deus, todo o resto empalidece diante desse fim principal do ser humano. Tá bom? Mas nós vivemos uma época em que as pessoas elas não estão focadas na glória de Deus. A maioria das pessoas, vocês sabem, que sequer conhece o que significa a glória de Deus. Não conhecem sequer o seu objetivo na face da terra, porque ainda não tiveram um encontro com Deus. Nós sabemos que grande parte do mundo está perdido, longe do Senhor, morto nos seus delitos e pecados. Grande parte das pessoas está andando como um zumbi no mundo, morto-vivo, e não sabe disso. Ainda não se deu conta disso. E na sua pecaminosidade, na sua maldade, na sua incapacidade, na sua cegueira, a primeira coisa que o ser humano faz é justamente inverter a glória de Deus. É mudar a glória de Deus. Ele não somente não reconhece Deus como seu Senhor, não somente não reconhece que todas as coisas foram criadas para Deus, ele não somente vira as costas para essa verdade absoluta da presença de Deus e da glória de Deus, mas ele constrói deuses segundo a sua imaginação. Não é verdade? A pessoa, quando ela está longe do Senhor e que ela não conhece a glória de Deus, quando ela está cega, ela não somente deixa de reconhecer o Deus que criou todas as coisas, mas ela tem um costume muito terrível,
que é de construir deuses segundo a sua própria imaginação. Ela comete o pecado mortal, terrível, de mudar a glória de Deus. E aí então, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que o ser humano longe de Deus, o ser humano cego, ele começa então a mudar a glória do Deus incorruptível, e ele começa a glorificar o ser humano corruptível, e muitas vezes através da construção de imagens, e servindo a criatura ao invés do Criador. Abra lá sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 1. E nós vamos ver essa situação terrível do ser humano, morto nos seus delitos e pecados. Vocês conhecem também esse texto, de Romanos 1, a partir do versículo 18. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Acharam aí, queridos? Acharam? Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O apóstolo está dizendo aqui que ninguém é indesculpável, porque Deus se revela através das coisas que foram criadas. Ou seja, ninguém é inocente por mudar a glória de Deus. Todos deveriam dar glória a Deus. O ser humano, na sua cegueira, olha o que acontece com ele. Ele não entende isso. E ele, nesse sentido, ele é indesculpável. O versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E olha só o resultado de toda essa mudança, de toda essa incapacidade do ser humano, de algumas pessoas de não reconhecerem a glória de Deus. Versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É isso que o ser humano sem Deus faz. Esse é o resultado de quem muda a glória de Deus. Ele recebe em si mesmo, o seu corpo, o resultado da sua idolatria. A ira de Deus permanece sobre ele. E na sua loucura ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador e recebe em si mesmo castigo pela sua desobediência. Deus, a Bíblia, o restante do texto vai dizer assim, que Deus entrega essas pessoas às suas próprias vontades, e eles mesmos se encarregam de se autodestruir. O ser humano cego sem Deus, ele mesmo se encarrega de se autodegenerar. Ele mesmo, é o que nós vemos hoje na sociedade. A sociedade corrupta em que nós vivemos, ela é uma sociedade autodestrutiva. Você tem percebido isso? É uma sociedade que se autodestrói paulatinamente, mesmo que vagarosamente, a cada dia. Nós temos visto uma sociedade que vai se degenerando e vai colhendo sobre si o resultado da sua desobediência. Por quê? Cometeram o pecado mais terrível da face da terra, o pecado mais mortal, que é não dar glória a Deus. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, nisso nós não podemos errar. Esse erro nós não podemos cometer. Eu sei que eu estou falando aqui para cristãos, para pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas sempre é bom a gente dizer que nós não podemos errar com relação a isso. E a nossa missão na face da terra é justamente pregar o Evangelho para que essas pessoas que estão cegas,
que estão mortas nos seus delitos e pecados, eles possam então tributar a glória devida ao nome do Senhor. Eles deixem de criar deuses segundo a sua própria imaginação, eles deixem de adorar outros deuses, porque o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a minha glória, a minha honra eu não dou a nenhum outro, nem as imagens de esculturas, está lá em Isaías 42:8. E nós devemos pregar o Evangelho para que essas pessoas não cometam esse pecado mortal de mudar a glória de Deus e não dar glória a Deus. Esse é o pecado imperdoável, esse é o pecado da incredulidade. Tá? E todo ser humano que não reconhecer Deus como seu Senhor por intermédio de Jesus, ele está perdido dos seus delitos e pecados, e o resultado da sua incredulidade será a morte eterna. É por isso, né, Edemar, que você lá no campo de Guaçuti, a função de vocês é essa, não é verdade? É de pregar o Evangelho para que aqueles índios lá, e você é um deles, que acabou mudando, né, o seu pensamento, e hoje você tributa glórias a Deus, não é verdade? E você, ali junto com a sua esposa, tem essa função de pregar o Evangelho para que aqueles homens e mulheres e crianças possam dar a glória devida ao nome do Senhor por intermédio de Jesus, não é isso? Tá? Oi? Você era meio que um apóstolo Paulo ali, é? Olha só, rapaz, tá vendo? De perseguidor a pregador do Evangelho, né? Quem disse que essas coisas não acontecem nos nossos dias, né, Demar? Queria bater no pastor. Bom, então eu posso ser um bom missionário, porque os caras do meu tamanho, né? Será que os caras vão ficar com medo de mim? Nada, rapaz, tem uns baixinhos que gostam de pegar os homens grandes assim, né? É ou não é, Juliana? Tem uns baixinhos que gostam de, né? De pegar, eu disse assim, quanto maior o tamanho, maior é o tombo, não é verdade? Mas glória a Deus pela sua vida, Edemar, que você deixou de ser perseguidor, juntamente com a sua família. Você deixou de dar honra a outras coisas para dar glória devida e tributar a glória devida ao nome do Senhor. E essa é a nossa motivação de vida, né? Pregar o Evangelho. Mas pastor, o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que isso tem a ver com o exemplo de Cristo na sua humilhação? Por quê? Jesus Cristo, queridos, ele foi aquele que, na sua missão perfeita, ele deu glória a Deus. Jesus Cristo, ele deixa a sua glória. Jesus Cristo, ele abandona a sua habitação gloriosa, porque ele estava com Deus desde o princípio. O Evangelho de João diz, né? E no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? E Jesus Cristo, ele então deixa a sua glória, e pela vontade missionária de Deus, ele vem então e ele habita esse planeta para realizar a missão de pregar o Evangelho, de morrer em favor dos escolhidos de Deus e mostrar a glória de Deus no mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Portanto, ele é a própria glória de Deus, estava nele. Jesus Cristo, ele é a expressão visível do Deus invisível. O texto de Colossenses vai dizer isso, que ele é a expressão do Deus invisível, né? É como se nós estivéssemos vendo em Jesus Cristo o próprio Deus, a pessoa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, queridos, Jesus, ele passa a ser para nós o exemplo de como viver uma vida para a glória de Deus. Tá bom, pastor, o senhor está dizendo que nós temos como objetivo fundamental na nossa vida viver uma vida para a glória de Deus, mas legal, como que isso acontece? Como que isso acontece na prática? Tá? Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 17, e você vai ver a oração de Jesus Cristo, a oração sacerdotal de Jesus, quando ele fala com Deus, e ele fala a respeito de si mesmo,
de como ele manifestou a glória de Deus aos homens. João 17. A partir do versículo 1, ele diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, porque para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Preste atenção agora no versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então Jesus mesmo, ele está dizendo que ele cumpriu cabalmente essa função de todo ser humano, e ele era um homem naquele momento, apesar de ser Deus, tá? Ele falando ali como homem, como um ser humano, de carne e osso, e nós não somos docetistas para acreditar que Jesus, naquela época os docetistas inventaram lá que Jesus não teria vindo em carne, isso era uma heresia. Nós cremos piamente que Jesus, ele veio em carne e osso, assim como eu e você estamos aqui. E na vida dele, em todos os seus momentos, nos 33 anos de vida de Jesus, ele viveu a vida para glorificar a Deus. E ele cumpriu cabalmente essa missão de glorificar a Deus na terra. De forma que Jesus Cristo, ele é o exemplo único e maravilhoso para que nós possamos glorificar a Deus na terra, cumprir esse mandamento, essa primeira pergunta do catecismo, que diz assim: qual é o fim principal do ser humano? Glorificar a Deus e gozá-lo, ter prazer nele para sempre. Jesus é o nosso exemplo de tudo isso. E o texto que vocês leram de Filipenses 2, de 5 a 11, mostra como que Jesus, de uma maneira resumida, esse texto ele mostra como que Jesus fez isso na face da terra. Como que ele fez? Qual foi a atitude dele? E o texto começa dizendo exatamente isso: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, a tradução do original é: tende em vós a mesma atitude de Cristo. Tende em vós a mesma atitude de Cristo. Mas pastor, o que significa isso? Que eu devo ter a mesma atitude de Cristo, então eu devo morrer na cruz também? Não, não é isso. Isso Jesus já fez, tá? Não é disso que o texto está falando, tá bom? O que o texto está dizendo aqui é para nós olharmos para a vida de Cristo, para o exemplo dele, e trazer o princípio da sua vida para as nossas vidas. É isso que o texto está dizendo. E olha que interessante, Paulo, ele tem alguns motivos para poder escrever esse texto. Esse texto, queridos, é um hino que a igreja cantava. É como se nós pegássemos nós fôssemos mandar uma carta para alguém, e para dizer aquilo que nós queremos dizer para as pessoas, de uma maneira figurada, assim, de uma maneira mais leve, mais objetiva, para que as pessoas entendam. Você quer mandar uma carta para um amigo seu e você quer dizer algumas coisas para essa pessoa. Ao invés de você falar em palavras suas mesmo, você coloca uma música que você conhece. Coloca um hino, né? Você coloca ali a letra de um hino. Ao invés de escrever tudo que você quer, eu estou mandando para você essa canção. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. É como se você escolhesse aqui nos nossos cânticos ou no nosso inário algumas canções e mandasse para uma pessoa que você quer exortar, que você quer admoestar, que você quer alertar. E Paulo, ele insere esse hino chamado de hino cristológico para mostrar para aquelas pessoas como que elas deveriam viver diante dos problemas que elas estavam vivendo ali.
O que estava acontecendo na igreja de Filipos, naqueles momentos? Por que Paulo insere esse hino? Partidarismo. Existiam pessoas que estavam criando partidos dentro da igreja. Era uma igreja muito alegre, uma igreja muito feliz, uma igreja que dava muitos frutos dignos de arrependimento, uma igreja muito crente, mas é uma igreja que tinha problemas. Tá? Paulo, ele faz tantos elogios aos filipenses, que a carta de Paulo aos filipenses é chamada do quê? De carta da... Vocês sabem como que é chamada a carta de Paulo aos filipenses? Carta da... Não sabe, vocês não lembram disso? A carta de Paulo aos filipenses é chamada de carta da alegria, por causa da alegria com que Paulo escreve aos filipenses. Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, não era uma prisão, não é a mesma prisão que ele está quando ele escreve para Timóteo. A prisão em que Paulo está é uma prisão com uma certa liberdade, é uma casa guardada pelos guardas pretorianos. E Paulo ele tem uma certa liberdade para se relacionar, até para pregar para os guardas pretorianos. E ele escreve então essa carta aos filipenses com grande alegria. E ele está muito feliz, ele está muito contente com a vida dos filipenses. Só que ele demonstra na sua carta que havia alguns problemas ali. Volte um pouquinho ali no texto e leia ali no capítulo 2, no versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Por favor, no mesmo texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha só que interessante, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora avança um pouquinho no livro de Filipenses, ali no capítulo 4. Vocês estão acordadinhos aí, né, gente? Está tudo bem com vocês, né? Vai ali em Filipenses capítulo 4, para que a gente saiba também alguns problemas que estavam acontecendo ali na igreja, para que Paulo escrevesse esse hino. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Eu falei ontem para as irmãs o seguinte: a SAF lá da igreja de Filipos estava com problema. A SAF estava empolvorosa lá na igreja de Filipos, né? A mulherada não estava se entendendo, viu, Juliana? As mulheradas ali não estavam se entendendo, elas estavam ali meio que umas brigas, e tinha essa tal de Evódia e Sintique aqui, que elas eram líderes. Interessante isso, irmãos. As mulheres nas igrejas apostólicas, elas não eram presbíteras, tá? Elas não eram diaconisas, mas elas tinham sim posições de muita liderança, posições até de certa importância. Elas já eram importantes. Está vendo como vocês são importantes na igreja? Está vendo, mulherada? Tá? Mas assim como existia a importância das mulheres, dona Sônia, elas também davam algum trabalho, tá? Essa Evódia e Sintique, elas não estavam se entendendo, elas não estavam tendo paz entre elas, porque elas estavam discordando muito, e estava dando até confusão no meio da igreja, porque elas eram mulheres influentes, tá? Então Paulo diz assim: Evódia, Sintique, vê se vocês se entendem, por favor, pensem concordemente no Senhor, tá? Essa aí é a lista de presença. Evódia, Sintique, né? Lohane, Sônia, por favor, fiquem em paz, vocês estão tá tendo problema. É como se ele estivesse falando para as mulheres da igreja, as mulheres que exercem liderança na igreja. A atitude de vocês está trazendo alguns problemas na igreja. E ele está dizendo também: olha,
não façam nada para se vangloriar, porque a glória tem que ser de Deus. Vocês estão fazendo algumas coisas, isso é para toda a liderança da igreja aí, não é só para as mulheres. Vocês estão fazendo a obra de Deus e vocês estão trazendo a glória para vocês. Não acontece muitas vezes isso na igreja, né? Pessoas que muitas vezes fazem para ter proeminência, para se aparecer. Eu creio que não é o caso de ninguém aqui, mas isso acontece nas igrejas. Muitas vezes as pessoas fazendo as coisas para autoexaltação, né? Eu tenho visto, por exemplo, alguns lugares, até na televisão, principalmente aí depois da criação dos televangelistas, né? Você vê muitas vezes o centro do culto, o centro da palavra, muito mais no pastor do que em Deus. E isso é um alerta para nós, pastores, para que nós venhamos sempre centralizar as atenções em Deus. O culto tem que ser para Deus, o culto tem que ser para Deus e nunca deve centralizar no pastor ou em qualquer outro ser humano. O culto nunca deve ser centralizado na pessoa do dirigente de louvor. O culto nunca pode ser centralizado na pessoa do pregador. Mas o culto ele tem que ser sempre para a glória de Deus. E algumas pessoas ali estavam se vangloriando da sua posição de liderança. Olha como eu sou importante, olha, está vendo? Isso, como sempre, causa alguns desentendimentos, porque vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E quando as pessoas se envaidecem de si mesmo, queridos, é difícil segurar. E aí dá confusão, dá problema. Porque aí um começa a querer ser maior que o outro, não é isso que acontece? Um começa a querer ser melhor que o outro. Isso estava acontecendo lá em Filipenses. Por isso Paulo, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento de Jesus, que deixou a sua glória e se humilhou. E se Jesus deixou a sua glória e se humilhou, vocês também têm que fazer a mesma coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se Jesus, que é Deus, não quis como usurpação ser igual a Deus, e isso foi Satanás que quis, lembra? Não foi o Lúcifer que quis ser igual a Deus e foi banido da presença de Deus? Querer ser igual a Deus, querer se vangloriar, querer se autoexaltar, é a atitude do diabo e não de um cristão. Porque o próprio Filho de Deus deixou a sua glória e se esvaziou, e se autoesvaziou para poder glorificar a Deus na terra e cumprir a sua missão. Tem uma frase do Ronaldo Lidório que circulou pela internet, no Facebook nessa semana, que eu já tinha ouvido ele falar, e ela é maravilhosa. Você sabe qual é a principal missão da igreja? Na opinião de vocês, qual é a principal missão da igreja? Pode responder, pode falar. Agora você pode falar. Evangelizar para a salvação, ok, é uma missão da igreja. O que mais? Qual é a missão da igreja? Falou algum? Glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A missão da igreja é evangelizar, é proclamar o evangelho, sem dúvida nenhuma. Mas o Ronaldo Lidório, ele diz assim, eu achei muito interessante. A primeira missão da igreja, preste atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? A primeira missão da igreja, a primeira atitude da igreja é morrer. Eu brinquei até com as irmãs da SAF, eu falei, gente, a SAF tem que morrer. Eu não fiz isso no começo, senão eu ia receber umas bibliadas na minha cabeça, né? Eu fiz isso depois que eu já tinha explicado, né, o texto, né? A primeira missão da igreja, diz o Ronaldo Lidório, missionário da nossa igreja, pastor, o maior expoente na área de missões talvez hoje no Brasil. Conhece, né, Demar? Ronaldo Lidório. Ele diz assim, a primeira missão da igreja é morrer para si mesmo. A primeira missão da igreja é se desglorificar, por causa
da natureza pecadora da igreja, irmãos. A igreja é a igreja de Cristo, mas é uma igreja humana. E todo ser humano ele tem uma tendência de autoexaltação no seu pecado. É claro que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes aflora a natureza carnal em nós. E é por isso que aqueles crentes fiéis de Filipos estavam tendo problemas. Eles também se vangloriavam em algum momento. E por isso que o Ronaldo Lidório ele diz assim, que a primeira missão da igreja é se esvaziar da sua natureza carnal, é se desglorificar, é se auto-esvaziar. Ele diz, não é proclamar o evangelho, primeiro eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que fazer aquilo que Paulo disse, diz assim, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A sua primeira missão é fazer que você morra para a sua natureza carnal, para os seus desejos carnais, para a sua autoexaltação e a sua autoglorificação, para que Cristo nasça em você. Amém? Você concorda com isso? Eu concordei com o que o Ronaldo falou. E aí sim, aí sim a igreja vai cumprir sua missão, José. Aí a igreja vai proclamar o evangelho em verdade, em espírito e em verdade, quando ela se esvaziar como Cristo se esvaziou e deixou a sua glória. Essa é a primeira missão. E é por isso que Paulo coloca aqui, tende em vós o mesmo sentimento. Nós temos a tendência, irmãos, Caio Fábio chama isso de complexo de Lúcifer. Nós temos uma tendência a nos autoexaltar, uma tendência pecaminosa. Nós devemos matar isso todo dia em nós, viu? Nós devemos matar essa natureza carnal todos os dias em nós. E sempre lembrarmos do que Jesus fez. Ele deixou a sua glória e se esvaziou, assumiu a forma de servo, assumiu a figura humana, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. Então a primeira atitude, Paulo fala aqui que a igreja tem que ter é humildade. A raiz, o radical de humildade é humus, é o humus do chão, é a terra. É você realmente se humilhar, é você se prostrar no chão, é você se colocar como um nada, para que Jesus Cristo tome conta da sua vida. Difícil para o ser humano fazer isso, mas somente aquele que ama a Deus. Exatamente. Para que nós possamos fazer isso, seu Zé, primeira coisa, nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí é uma pregação missionária, é uma pregação de evangelismo. Nenhum ser humano na face da terra que não se reconciliar com Deus através de Cristo pode fazer isso. E em segundo lugar, buscar a santificação. Quem já entregou sua vida a Jesus, continua pecador, busca a santificação todos os dias. Morre para si mesmo todos os dias. Paulo ele diz que a gente se torna escravo de Cristo. Nós deixamos de viver para nós mesmos para nos tornarmos escravos da única pessoa que é gostoso ser escravo, que é de Jesus. Nenhuma escravidão é boa, né, doutor? Nenhuma escravidão é boa. A única escravidão boa na face da terra, maravilhosa, gostosa, é você ser escravo de Jesus. Porque quando eu me torno escravo de Jesus, quando eu miro na atitude de Jesus e procuro viver como Jesus, matando todo dia a minha natureza carnal, pecaminosa, aí eu glorifico a Deus. Eu dou glória a Deus na minha vida. É possível, queridos, mesmo sendo pecadores, viver uma vida para a glória de Deus. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da oração, pelo poder da santificação, pela busca diária da palavra de Deus, pela busca diária do próprio Deus, tendo prazer nele, no relacionamento, como o John Piper fala, buscando ter prazer na glória de Deus, nós vamos estar matando a nossa natureza carnal todos os dias,
e glorificando a Deus através das nossas vidas. Então, em primeiro lugar, queridos, autoesvaziamento. E agora eu quero falar desse autoesvaziamento no sentido da sua atitude missionária. Jesus, na sua humilhação, ele... Quanto tempo eu tenho, hein, gente? Ali falta 20 para as 11. Que hora que termina? Hã? Tá certo? E que hora que termina? 11 horas. Eu tenho 20 minutos ainda. Acho que eu não vou tomar todo esse tempo, não. Jesus, na sua humilhação, quando ele assume a forma de servo, ele tem algumas atitudes na sua humilhação que servem para nós como um alvo de missões, tá? Jesus, na sua humilhação, ele se relacionou com algumas pessoas. Você já percebeu que Jesus ele só se relacionava com gente arrebentada, quebrada? Jesus, na sua missão de autoesvaziamento, ele conversa com aquelas pessoas que estão marginalizadas pela sociedade. Ele conversa com aquelas pessoas que não têm Deus, que não tiveram encontro com Deus. E é interessante que Jesus, ele mostra como que nós devemos viver uma vida para a glória de Deus, pregando o Evangelho. Por exemplo, o Edemar, ele está lá, num lugar, está certo que ele é de lá, mas tem muitos outros missionários que deixam o seu conforto da sua casa, das quatro paredes, da igreja, e vão até lugares inóspitos, terríveis, para glorificar a Deus e para pregar o Evangelho. Isso também é uma atitude de autoesvaziamento. Eu não estou dizendo que todos vocês vão fazer isso aqui, mas existem pessoas que assim o fazem. Por exemplo, o Edemar ele está num lugar ali onde pouca gente quer ir. É ou não é, Edemar? Poucas pessoas querem ir até aquele lugar, porque não é fácil você realizar aquela obra. Mas Jesus, no seu autoesvaziamento, ele se relaciona, por exemplo, com a mulher adúltera, aquela mulher pecadora. Ele vai ao mundo, ele penetra lugares onde as pessoas não queriam ir. Jesus, ele faz aquilo que ninguém queria fazer, e que era até... ele conversa com aquelas pessoas que eram vítimas de preconceito na sociedade. Quando ele fala, por exemplo, com aquela mulher samaritana, ele não somente fala com a mulher, que os discípulos acharam incrível que ele estivesse falando com uma mulher, mas uma mulher samaritana, que era inimiga, eles eram inimigos mortais dos judeus. Jesus é aquele que quebra os paradigmas. No seu autoesvaziamento, ele quebra os paradigmas, ele se relaciona com aquelas pessoas que estão maltratadas, que estão sofrendo. Ele fala com aquela viúva de Naim, que além de ser viúva, tinha acabado de perder o seu filho. E quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, a primeira coisa que dizem aquelas pessoas que estavam ali, a própria viúva, diz assim: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo, ou seja, a glória de Deus se manifestou nesse lugar. É impossível, queridos, nós vivemos uma vida para a glória de Deus se nós não pregarmos o Evangelho. Se nós, como igreja, não cumprirmos a missão de ir até os lugares inóspitos, lugares onde as pessoas estão morrendo, as pessoas estão necessitadas, e pregar o Evangelho. Jesus, ele conversa com aquelas pessoas, ele se relaciona com aquelas pessoas que estavam marginalizadas. Entre os seus discípulos mesmo, os pescadores que ele chama eram pessoas mal vistas pela sociedade. E Jesus, no seu estado de humilhação, como ser humano, como Deus que deixou a sua glória, ele vem então e se relaciona e prega o Evangelho para aqueles que estavam perdidos. Porque os sãos, ou aqueles que acham que são sãos, não precisam de médico, mas sim os pecadores. De forma que a igreja, ela precisa glorificar a Deus também indo aonde ninguém quer ir, pregando para quem ninguém quer pregar, se relacionando com quem ninguém quer se relacionar, atuando onde ninguém quer atuar.
A igreja de Cristo é aquela que anda pelas ruas, que invade as favelas, como nós vemos muitos missionários, é aquela que invade os lugares inóspitos, é aquela que vai até as aldeias, como o Edemar e como o doutor ali que dá atendimento odontológico, e entre muitos outros missionários que eu sei que trabalham em lugares que ninguém quer atuar. A igreja, ela glorifica a Deus pregando o evangelho ao pecador, como Jesus fez. Jesus, ele passou frio, ele passou fome, ele foi ao deserto, mas ele jamais se desvinculou da sua missão de pregar o evangelho aos pecadores. Essa é a missão da igreja que glorifica a Deus. Em primeiro lugar, a humildade, a humilhação. Muitas vezes nós não temos vontade, queridos, mas nós devemos passar por cima da nossa própria vontade pecaminosa, da nossa própria preguiça espiritual, ou aquela tendência de ficarmos na zona de conforto para podermos cumprir a missão da pregação do evangelho, tá? Muitas vezes nós estamos muito confortáveis no nosso cantinho, mas não é isso que é o chamado de Deus para a nossa vida. Glorificar a Deus inclui você sair da sua zona de conforto para pregar o evangelho àquele seu amigo, àquele seu colega, aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está enferma fisicamente, principalmente enferma da alma. Glorificar a Deus inclui você pregar o evangelho para pessoas que ninguém quer falar com elas. Aquela pessoa que muitas vezes é considerada o chato da sala, o esquisito, né? Aquele seu amigo ou amiga que todo mundo maltrata, tira sarro, mas que precisa de Jesus também. Ou até aquele seu amigo ou aquela sua amiga, aquele seu colega que acha que é grande coisa, que parece que está feliz, mas você sabe que está perdido. Tem muitos Zaqueus por aí, que tem muito dinheiro, mas está perdido, precisa de Jesus, precisa de salvação. Então, a missão da igreja é se humilhar e ir onde ninguém quer ir. Mas em segundo e último lugar, eu quero encerrar com isso, queridos. Para glorificar a Deus, além de se humilhar, é necessário que nós sejamos obedientes. E eu quero falar um pouquinho aqui da obediência de Jesus. Versículo 8 diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não somente se humilhou, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, apesar de todo o sofrimento de humilhação e perseguição que ele sofreu, apesar de toda a dor, ele foi até o fim na sua jornada. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui nessa manhã sofrem. Eu sei que muitos de vocês têm lutas terríveis nos seus ministérios, no seu trabalho, na sua vida diária. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, e comigo também não é diferente, não vivem uma vida fácil. Talvez alguns de vocês que estão aqui são perseguidos. Talvez alguns de vocês que estão aqui são humilhados em algum momento. Talvez alguns de vocês que estão aqui estão cansados. Porque não é fácil você ser um cristão na sociedade que nós vivemos hoje. Não é fácil ser um cristão. Talvez muitos de vocês que estão aqui já receberam propostas indecentes, propostas bem interessantes, para poder negar a fé de vocês, no sentido de uma falcatrua, de um engano, de um dinheiro fácil, de uma atitude que vai lhe dar posição.
mas que para isso você teria que negar a sua fé e o evangelho que você defende. Talvez muitos de vocês já tenha acontecido isso com você, e talvez até esteja acontecendo. Nesse mundo pecaminoso que nós vivemos, não faltam, né, Adalto, propostas indecentes. Estou certo ou estou errado? Não falta, é ou não é, Lárcio? Propostas indecentes, onde não fazem como faziam os romanos, os imperadores romanos, né, ou aqueles que estavam sobre suas ordens, e o próprio apóstolo Paulo já fez isso. Eles podem não chegar para você e falar assim: nega Jesus, senão eu te mato. Podem não dizer isso para você, nos nossos dias isso não acontece mais. Nega Jesus, senão eu te mato. Mas muitas vezes isso é feito de maneira encoberta, né? Faz isso aqui para mim e você vai estar negando a Jesus. Faz isso aqui para mim que eu vou te dar um dinheiro fácil. Faz isso aqui para mim que você vai ter um cargo assim assado. O mundo, o diabo, gente, ele é muito sutil. Muitas vezes as pessoas pensam que o diabo é aquele que tem um chifre e anda com um tridente, né? O diabo, ele é muito mais sutil e muito mais bonito do que isso. E muitas vezes a gente vai se deixando levar. Quando a gente percebe, negamos a Jesus. Eu quero desafiar você a ser obediente até a morte, mesmo que você tenha que ir para a cruz. Aliás, carregue a sua cruz todos os dias, como Jesus falou. Mesmo que você tenha que sofrer, mesmo que você tenha que se empobrecer, mesmo que você tenha que viver com muita dificuldade nessa vida, mesmo que você tenha até que ser perseguido no seu trabalho, mas eu quero dizer uma coisa para você: jamais negue o evangelho, jamais deixe de glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós somos humildes, e nós glorificamos a Deus quando nós somos obedientes até a morte, e muitas vezes a morte de cruz, como Jesus assim. É por isso que Paulo diz: tende em vós a mesma atitude de Cristo. Se o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre, o nosso exemplo máximo é Jesus. E me parece que isso está muito claro nesse texto. Como nós podemos viver uma vida para a glória de Deus. Como nós podemos dar glória a Deus todos os dias na nossa vida. Humilhação, humildade e obediência à palavra de Deus. Até a morte. Até a morte. Não desista, queridos, diante do sofrimento. Não abra mão das suas convicções cristãs diante das perseguições e das propostas diabólicas desse mundo. Não abra mão, não vale a pena. Isso serve para mim também, sabia? Porque muitos pastores, para verem igrejas lotadas, muitos pastores, para verem igrejas cheias, têm aberto mão do evangelho de Jesus Cristo. Tem pregado autoajuda através da Bíblia, tem praticado extorsão e estelionato e se tornaram bandidos por causa da sua autoexaltação. Pastores, e vocês sabem do que eu estou falando, vocês têm visto isso? Tem ou não tem? Muitos pastores covardes esconderam a palavra de Deus, estão negando o evangelho para ver as suas igrejas cheias e para terem exaltação. E para ver os seus nomes escritos nos letreiros, nos outdoors, para serem carregados nos braços pela igreja e pelo mundo. E estão enchendo os seus bolsos de dinheiro, comprando mansões de milhões de dólares, aviões, mas negaram o evangelho. Então eu não falo só para você, a minha classe também tem sofrido. Tem se vendido e deixado de glorificar a Deus para glorificar a si mesmo.
Eu quero dizer para você, não vale a pena, não vale a pena. Mesmo que venha o sofrimento, mesmo que venha a humilhação, mesmo que venha a maldade, mesmo que venha a pobreza, sejamos obedientes até a morte de cruz. Sejamos como o mestre. O mestre não é, o servo não é maior que o seu senhor. O servo faz aquilo que o Senhor lhe manda. O servo obedece aquilo que o mestre manda e faz. E Jesus Cristo, na sua pedagogia, ele dizia o seguinte: ouça o que eu falo, veja o que eu faço e faça a mesma coisa. Ouça o que eu digo, veja o que eu estou fazendo e faça a mesma coisa. Esse era o método pedagógico de Jesus e os seus discípulos. E assim nós devemos também fazer. O resultado de tudo isso, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O resultado da obediência e da humilhação de Cristo foi a sua glória, a exaltação. E hoje Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E hoje Ele está na glória novamente, mas Ele cumpriu cabalmente a sua missão. E Deus o exaltou, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é isso que aguarda também a igreja de Cristo, obediente, humilhada. Também um dia nós pararemos a nossa peregrinação e estaremos na glória com o nosso Deus. Mas para isso precisamos primeiro glorificar a Deus aqui na terra, para que o mundo possa conhecer a glória de Deus e para que todos os escolhidos do Senhor, espalhados pela face da terra, possam tributar a glória devida ao seu nome. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para isso. Amém? Tá? Isso é o que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Que Deus abençoe a todos. Agora, um pequeno espaço aí, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação, está aberto. Senão nós vamos orar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então, vamos encerrar esse momento. Pai querido, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor Deus, nesta manhã com os nossos lábios. E declaramos que o Senhor é o nosso único Deus e que não há outro. Tu és o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por intermédio de Jesus Cristo, aquele que manifestou a sua glória aos homens, nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, agradecidos, porque o Senhor nos deu o privilégio de viver uma vida para a Tua glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós temos o objetivo de glorificar o Senhor e ter prazer no Senhor. Mas nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, precisamos de Ti. Nós queremos como igreja, Senhor Deus, ser uma igreja gloriosa, uma igreja que realmente manifesta a Tua glória na terra. Mas nós precisamos do Senhor, precisamos da força e do poder do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver uma vida para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor Deus, a rejeitar todas as facilidades diabólicas desse mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a carregar a nossa cruz dia após dia, para que o Teu nome seja glorificado e para que Jesus Cristo todos os dias nasça na nossa vida, Senhor. Pai amado, não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E nós queremos, Senhor Deus, todos os dias estarmos, Senhor Deus, escravizados a essa vontade do Senhor na nossa vida. Estamos escravizados a Cristo, o nosso Senhor. Queremos fazer a Tua vontade como Cristo assim o fez, quando deixou a Sua glória e se humilhou. Também nós queremos, Senhor Deus, nos desglorificar e nos esvaziar para glorificar o Senhor. Queremos, Senhor Deus, também ser obedientes até a morte como Cristo foi. Que ninguém, Senhor Deus, dos Seus filhos aqui possam se desviar do caminho, Senhor. Mas que possamos viver firmes, que possamos olhar, Senhor Deus, firmemente ao autor e consumador da nossa fé. Ó Pai amado, nos ajuda, Senhor, a fazer isso todos os dias da nossa vida.
e que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas a cada dia, para que todos conheçam o Senhor e tributem a glória devida ao seu nome por intermédio de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos nesta manhã. Amém. Deus abençoe. Está encerrado. Que Deus abençoe vocês.